Olá pessoal, tudo bem? E aí, desde o nosso último vídeo, vocês refletiram muito sobre como andam seus pensamentos? Se vocês são mais otimistas ou mais pessimistas frente às coisas que acontecem? Aproveitando inclusive que eu falei sobre o otimismo, eu quero aqui deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala de ser otimista, a gente não está falando de ter a síndrome da Poliana, ou jogar jogo do contente todo tempo, a todo momento. Que é o que? A gente sempre vê o lado bom, tudo é sempre positivo, tudo é sempre 10. Não é assim, gente. Coisas negativas, ou enfim, coisas que a gente não gosta muito, vão acontecer na nossa vida. O ponto é como a gente reage a cada um desses acontecimentos. É a gente aprender, é a gente entender a razão disso, por que aconteceu tudo isso, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente evoluiu. Porque a gente veio para a Terra para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir aprender. E para isso, a gente precisa estar em constante mudança. A gente já falou em alguns dos outros vídeos que o mundo realmente está em constante mudança. Nós, enquanto seres humanos, enquanto organismo, estamos em constante mudança. Então a mudança é uma certeza. Então isso realmente vai acontecer. E como tudo nessa vida, nem sempre vai ser fácil a gente mudar. Então algumas coisas sim vão trazer algumas sensações, alguns sentimentos negativos pra gente. Mas o ponto é a gente não ficar ruminando esse sentimento negativo. A gente ficar pensando nisso sempre, o tempo todo, a todo momento. E ficar pensando assim, toda vez que eu for fazer alguma coisa, como uma vez eu tive uma situação que deu errado, todas agora na minha vida vão dar errado também. Não é isso, tá, gente? É a gente pensar, realmente aceitar que aquilo aconteceu, aprender e bola pra frente. Vamos embora porque o trem continua andando. A crise surge quando o ser humano se acomoda. Essa é uma frase que tem no livro do Pedro Grisa, aquele Liberte o Seu Poder Extra. Exatamente para dizer que a gente, quando está muito acomodado, para que a gente possa realmente sair daquela zona de conforto, possa realmente evoluir, a gente precisa sim que algumas coisas aconteçam. Precisa ser balançado os galhos da nossa macieira aí e deixar cair algumas maçãs no chão, para que a gente possa realmente buscar ir atrás das coisas que a gente quer, porque senão, de novo, a gente se acomoda e a gente não busca evoluir, não busca a nossa evolução, não busca o nosso desenvolvimento. Então deixa, gente, deixa as coisas passarem. Pronto, foi, aprendeu? Beleza, legal. Anota esse aprendizado, entende como que você vai poder usar isso pra frente e bola pra frente. Deixa aquilo que aconteceu no passado e não fica remoendo. Inclusive, tem várias técnicas que a gente pode usar para a gente conseguir tentar focar nas coisas positivas e nos nossos aprendizados. No mesmo livro de Grisa, ele traz o Diário da Felicidade ou Diário do Sucesso, que você pode relatar todas as coisas felizes que você vivenciou ao longo da sua vida. E ela não precisa ser em ordem cronológica. Começa, quando eu era pequenininho, quando eu tinha 4 anos, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 12 anos. Não precisa ser dessa forma. Você pode trazer de forma aleatória, mas o importante é que você traga as coisas boas que aconteceram e principalmente qual é o sentimento que você teve com relação àquilo. Então ele te sugere de comprar um caderno, né, um Moleskine, alguma coisa desse gênero e começar a relatar isso, começar a trazer quais foram as coisas boas que aconteceram com você e quais foram os sentimentos. Se você tiver fotos, você pode colocar fotos, traga fatos e dados, mas não precisa detalhar esses fatos. Você pode, por exemplo, colocar assim, aos 10 anos eu aprendi a andar de bicicleta. Beleza, esse é o fato. Você não precisa descrever que você já andava com rodinhas na bicicleta, de apoio, não precisa nada disso. Só descreve que aos 10 anos você aprendeu a andar de bicicleta. E aí você coloca como você se sentiu. Aos 10 anos eu aprendi a andar de bicicleta e eu me senti como se eu fosse capaz de fazer qualquer coisa. Pronto, é isso que você precisa trazer, você precisa relatar. Para as pessoas que são mais moderninhas aí, que gostam mais de vídeos, de tablets, de iPods, de iPads, enfim, traz aí para o teu tablet, faz um diário no seu tablet, faz um álbum, né? Os nossos celulares têm aplicativos que a gente consegue construir álbuns e colocar toda a história desse álbum. Então faz isso, tem aplicativos inclusive de diários, que eu vou relacionar aqui para vocês alguns. Então tem esses aplicativos de diários, tragam essas coisas, usem essas tecnologias a nosso favor, né? Vamos pensar que a gente está na era do conhecimento, na era da transformação digital, tragam isso a seu favor para que você
vocês possam usar. E a ideia é que vocês utilizem então essas lembranças, essas memórias e esses sentimentos para gerar energia positiva no momento que você estiver mal, que você estiver fraquejando, que você não se sentir forte o suficiente para conseguir alguma coisa. E também para que você use isso para desenhar suas metas futuras. Então aproveite esse caderno, esse álbum, esse aplicativo, né, esse Word, esse PowerPoint, que seja, gente, aproveitem para também traçar os seus objetivos futuros, as suas metas e revisitem eles a todos os momentos para que vocês possam ficar com isso guardado na memória. Mas deixem de lado a ansiedade, tá, gente? Quando a gente fala muito do pensamento positivo, a gente tem que pensar e deixar aquilo acontecer, deixar que o universo trabalhe a nosso favor. Porque se a gente ficar ansioso, ficar pensando o tempo todo nisso, a ansiedade não vai deixar com que aquilo se realize. E, infelizmente é assim, gente. Na nossa cabeça tem vários detalhezinhos que, se você não prestar atenção, pode te sabotar e pode sim te atrapalhar. Eu uso um fichário pequenininho, tá? Não é aqueles fichário grandão, né, de universitário, é um fichário pequenininho. Então eu comprei esse fichário e dividi ele em 3 partes. Uma das partes eu adaptei um pouquinho, tá? Esse diário da felicidade aí do Grisa. Então, uma das partes eu coloco todos os aprendizados. Então, todas as vivências que eu tive que foram negativas, eu trago o que eu aprendi. Eu não trago a vivência, eu não trago o sentimento ruim, porque o foco não é esse. O foco é eu entender o que eu aprendi com aquilo. Então, eu trago os meus aprendizados, o que deu certo e como que eu posso usar isso para frente. Na segunda parte, eu trago então as coisas felizes e como eu me senti em cada uma dessas coisas, em cada uma das minhas realizações, em cada um dos meus sucessos, na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, na vida familiar. Então eu vou trazendo todos esses aprendizados e sucessos. Então, na primeira, os aprendizados, na segunda parte, os sucessos e como eu me senti com relação a isso. E na terceira parte, eu trago então as minhas metas, os meus objetivos futuros, os meus sonhos. E lembrando sempre que sonho, pensando em transformar ele numa meta, porque se eu não definir prazo, se eu não definir estratégia, se eu não definir ações, eu não vou conseguir realizar e ele vai ficar só no mundo dos sonhos mesmo. Então eu defino quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, quais são os meus desejos e desenho as ações que eu preciso fazer ao longo de cada ciclo. Então eu penso para o próximo ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, o que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos e para conseguir o que eu quero. Lembrem-se sempre, gente, vocês também precisam entender o que é atingir o que você quer. Ah, eu quero ter sucesso daqui 10 anos. Escreva o que é sucesso para você. Então traga sempre isso, para que fique claro para o seu subconsciente, para a sua cabeça, para que fique claro para o seu cérebro o que ele realmente precisa fazer, para que você possa realmente programá-lo ou reprogramá-lo, para que ele consiga trazer os objetivos que você tanto almeja e você tanto busca. Só que cuidado, gente, para as pessoas que costumam ser pessimistas, ter essa partezinha dos aprendizados pode ser ruim, tá? Se a pessoa costuma ter a tendência de sempre pensar no ponto ruim ou no lado ruim das situações, não faça nesse momento a parte de aprendizados. Espere você aprender a ver a vida um pouco mais positiva, não síndrome de Poliana, tá? Ou seja, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não, mas é entendendo o que está acontecendo, o porquê você ter vivenciado aquilo no teu processo evolutivo e como você pode ver as coisas para frente de uma forma mais gostosa, mais leve, mais positiva e mais otimista, tá? Então, depois que você conseguiu trabalhar o teu cérebro para começar a ver as coisas dessa forma, aí sim coloque os seus aprendizados no teu diário aí, tá? Lembrando que essa é a minha adaptação para o Diário da Felicidade do Pedro Grisa, tá? Que na verdade é uma coisinha que eu adaptei para a minha linha de raciocínio, para a minha linha de pensamento e para a forma como eu vejo o mundo. Você também pode adaptar. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. O pote da gratidão. Sabe aquele pote que várias pessoas têm aquela dinâmica de coloca um pote na sua casa e toda vez que tem alguma coisa boa que ela queira agradecer, ele coloca lá dentro daquele pote, que é para que você possa trabalhar a gratidão na sua vida, tá? Mas ao invés de você trabalhar a gratidão, trabalhe então teus sucessos. Faça um pote dos sucessos e não um pote da gratidão.
que na verdade, no final do dia, você acaba sendo feliz e agradecendo os sucessos que você tem. Então acaba sendo quase a mesma coisa, né, gente? Mas faça sobre os teus sucessos, coloque o pote do sucesso. E ali você coloca vários papéis, várias fotos, encartes, cartões, que podem ser os teus sucessos e os sentimentos que você teve em cada sucesso que você teve, tá? E ali você também pode, por exemplo, na frente do próprio pote, colocar um diáriozinho ou um quadrinho com as suas metas e os seus objetivos para o ano que vem. Você pode trocar o pote anualmente, não tem problema. Adapte as dinâmicas ou as estratégias que melhor sejam para você, que sejam mais autênticas para você. Os autores, como Pedro Grisa, como outras pessoas, acabam trazendo algumas estratégias para ajudar a gente, mas a gente pode adaptar da melhor forma possível para a gente, para nós, para que a gente realmente consiga ver aquilo como como parte da gente. Às vezes, quando a gente pega alguma ideia, alguma coisa de outra pessoa, e aqui eu tô falando de fazer benchmarking, tá, gente? Não é se apropriar de alguma ideia e falar que é sua, mas é fazer um benchmarking com alguma ideia. Então a gente aproveita essa ideia e usa. Só que eu não me sinto confortável de fazer exatamente da forma que aquela pessoa nos trouxe. Então eu adapto da melhor forma para mim. Então vocês podem fazer isso também, gente. Tem outras estratégias que vocês podem usar para que vocês construam esse diário da felicidade, esse pote dos sucessos e assim por diante, tá? E aí pensando, gente, nessa questão do otimismo e de ver as coisas de uma forma mais positiva, se vocês prestarem atenção nos meus vídeos, eu sempre coloco assim, no finalzinho deles eu deixo a mensagem: espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa vez, eu já vou pensar de uma forma bem mais otimista. Eu vou terminar o vídeo dizendo: eu sei que vocês gostaram desse vídeo e eu sei que ele vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Então, nós nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um ótimo Natal para vocês e para suas famílias, que ele seja iluminado e cheio de bênçãos. Até mais, gente!